Alienação parental é a interferência psicológica na formação de uma criança ou adolescente feita por um dos pais ou responsáveis para afastar o filho do outro genitor, prejudicando os laços afetivos e também a convivência familiar saudável, sendo considerada uma forma grave de abuso e também violência psicológica, com consequências negativas para o desenvolvimento da criança e com previsão legal aqui no Brasil, que estabelece medidas judiciais para coibi-la. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe agora aqui, ao vivo, no estúdio da Rádio Universidade, a doutora em Ciências Sociais, Gláucia Batalha. Gláucia, bom dia, seja bem-vinda aqui ao Rádio Opinião. Bom dia, Adalberto. Uma alegria estar aqui conversando sobre um assunto muito importante, que está na pauta do dia, inclusive ontem, na Folha de São Paulo, né, foi publicado um editorial acerca da alienação parental, e é uma alegria estar aqui na Rádio Universidade FM, tratando desse assunto para toda a comunidade ludovicense e geral. E todos os nossos ouvintes. Exato. Né? Enfim, todo mundo tem, assim, a grande maioria, né, tem filhos. Esses conflitos, eles não são tão incomuns assim, não é isso? E acaba sobrando, né, para quem é a parte mais frágil dentro daquele núcleo familiar, né? Quando acontece alguma alteração, digamos, né? De separação, alguma coisa outra nesse sentido. Enfim, o que tem se observado justamente nesse acompanhamento que você e outros profissionais e outras pessoas que pesquisam sobre isso também, sobre esse assunto no país, né? A gente tem avançado? Bem, Adalberto, primeiramente eu queria demarcar de onde eu estou falando, né? Eu sou advogada, familiarista, a professora universitária, coordenadora do curso de Direito, né, do SESC, mas, além disso, eu sou uma pesquisadora da teoria crítica da alienação parental, analiso a alienação parental desde o momento em que ela nasce, mas a partir de 2018 eu passo a fazer uma análise crítica acerca do nascimento da lei, da genealogia, de como essa lei surge, por que ela surge e quais as implicações dela na vida prática. De fato, é muito preocupante, né, a atuação de pais e responsáveis na perspectiva de causar, né, algum abuso no que diz respeito à criança e adolescente. Todavia, entretanto, eu faço parte, né, eu estou num lugar de crítica da lei da alienação parental. A lei da alienação parental é uma lei problemática que surge a partir das teorias de um psiquiatra norte-americano chamado Richard Garner. O Brasil é o único país no mundo que tem essa lei e usa a teoria do Garner, que vai aí pontuar bases sexistas e pedofílicas para justificar o que ele chama de síndrome da alienação parental. Então, qual é a perspectiva dessa teoria? De que grande parte dos alienadores não são alienadores, mas são as mães, que se vingam dos pais no momento da separação, e também as bases pedofílicas no sentido de justificar abusos sexuais. Então, é muito grave, a gente aprovou uma lei sem um cuidado, né? Essa síndrome ela não existe nos manuais de psicologia, essa lei está sendo rechaçada pelo Conselho Nacional de Direitos Humanos, pelo Conselho Federal de Psicologia, pelo Conselho Nacional de Proteção à Criança e Adolescente. Ela está além de um processo de revogação, que foi aprovado pela Câmara dos Deputados na Comissão de Constituição e Justiça, né, está se aguardando analisar o Senado. Ela também está sofrendo uma ação direta de inconstitucionalidade, que tem como relator o ministro Flávio Dino. Além disso, a ONU já se manifestou contra a aplicação da lei. E aí você vai me perguntar, então, como é que as crianças ficam nessa situação? Nós temos mecanismos legais que protegem, a gente tem, além da Constituição Federal, além do Código Civil, nós temos o Estatuto da Criança e Adolescente, que protege integralmente a criança de abusos psicológicos, físicos, sexuais, e também temos a Lei Henri Borel. Então, todo esse arcabouço legal existe para proteger a criança e adolescente. Então, diante da problemática, da genealogia problemática dessa lei,
eu faço parte desse grupo que entende que a lei é problemática, ela precisa de fato ser retirada do ordenamento jurídico, porque hoje ela está sendo utilizada como estratégia de defesa de pais e mães abusadoras, num sentido de usar como estratégia processual, sabe? Você está me acusando, eu vou usar alienação parental para te acusar, exato, da violência. Certo. Então, hoje a gente está nesse momento, na arena pública, nessa discussão, a Folha se manifestou ontem, no sentido de pontuar essa problemática, dizer que, de fato, a lei ela precisa ser revogada diante de toda essa problemática. Tá? Certo. Inclusive, né, vai ter um evento, né, justamente para falar sobre isso com você, uma roda de conversa, né, discursos e práticas jurídicas sobre alienação parental, proteção das crianças em meio aos conflitos entre adultos. Esse evento que acontece no dia 15, às 6h30 da tarde, no Solar Cultural da Terra Maria Firmina dos Reis, né? Bastante conhecido, claro, né? Aqui em São Luís. Bom, sobre esse momento também, Gláucia, como é que vai ser desenvolvida essas ações, justamente nessa roda de conversa? Exato, aproveito para convidar todos aqueles, todas aquelas que têm interesse na temática da alienação parental. Eu entendo que essa discussão tem que ser discussão de toda a sociedade, seja quem seja a favor ou contra a legislação, para a gente tentar construir uma sociedade justa e igualitária que proteja crianças sem estigmatizar mulheres, principalmente, né, que são alvo. E a gente vai ter essa conversa no Solar Firmina, e a gente vai estar discutindo, debatendo, construindo pensamentos em prol, né, de uma tutela da criança e adolescente sem violências processuais, sem violências simbólicas. A gente está no momento em que há essa necessidade, porque há uma evolução, a gente está no avanço, né? A gente reconhece, já está reconhecido que a lei da alienação parental é um dispositivo problemático, que precisa ser revisto de alguma forma. E, obviamente, toda vez que há um avanço de direitos humanos, de proteção de crianças e adolescentes, e nesse caso também de mulheres, a gente tem um efeito blacklash, ou seja, um efeito na tentativa de obstaculizar esse avanço. Então, a gente tem aí alguns movimentos na ADI, a Associação de Homens, de Direitos dos Homens, se manifestando contra a revogação, o movimento Pais Importam também, e a gente quer deixar registrado que o objetivo de revogação não é conflito entre homem e mulher. O objetivo é a gente construir uma legislação que seja igualitária e que tutele todos os sujeitos e que não fomente o conflito. Hoje, a lei da alienação parental, ela desprotege e fomenta um conflito familiar, quando, na verdade, o objetivo é apaziguar e garantir, né, um meio de convivência melhor entre os pais e a criança e o adolescente. Mas acaba com essa instrumentalização, né, indo justamente para esse lado, né? E eu queria que você desse exemplo de casos, né, que tenham acontecido, vocês observam também, que tenham estudado e servido de substrato, claro, para toda essa movimentação, do que tenha acontecido. Exato. Eu estou publicando o livro agora para a editora Lumen Juris, que vai publicizar a minha tese de doutorado, que eu realizei aqui na UFMA, né, em Ciências Sociais, e eu analisei, eu tive acesso, são processos em segredo de justiça, mas eu tive que ficcionar, enfim, para proteger, né, garantir o sigilo, e nesses 23 processos, 100% dos casos em que há violência, seja intrafamiliar, seja violência doméstica, que tenha, né, boletim de ocorrência ou medida protetiva de urgência, é usada a alienação parental como estratégia de defesa, em 100% dos casos. O Conselho Nacional de Justiça, lá no protocolo de perspectiva de gênero, já alerta: olha, a lei da alienação parental, ela pode ser instrumentalizada em casos de violência intrafamiliar, seja de criança e adolescente, seja de mulheres. Mas eu trago dados, né? Eu trago empiricamente dados que comprovem isso,
A gente não pode, porque corre em segredo de justiça, a gente não pode falar de casas especificamente, mas eu posso te demarcar que nos processos que eu analisei, 100% dos casos em que tem violência intrafamiliar, violência doméstica, alienação parental utilizada como arma de ataque. Nesta semana mesmo já, né, teve acompanhamento na mídia, né, de como seria isso, de um caso de um pai que matou o próprio filho em uma situação em que, enfim, ficou constatado ali, ele utilizou esse ato brutal por conta de ciúmes da mãe da criança, enfim, acho que era companheiro, enfim, ele matou o próprio filho. Como é que fica uma situação dessa? Na verdade, a gente tem que trabalhar essa perspectiva numa perspectiva não só individual, né? A gente tem que analisar vários fatores culturais, sociais, psicológicos também. E é isso que esse movimento de revogação está dizendo. A gente tem que entender toda essa estrutura para construir mecanismos que resolvam a situação e não fomentem maior conflito, certo? Então, a gente precisa ter esse olhar de que a gente é um país ainda muito problemático no que diz respeito muito violento. A família, ela deveria ser um lugar de afeto, mas por vezes ela pode ser um lugar de violência, sim. E a gente precisa compreender isso e apontar e construir caminhos outros que garantam uma convivência familiar harmoniosa, mas que também tutele crianças, adolescentes, mães e pais, tá? Aqui a gente propõe pensar em um outro caminho que não seja esse, de fomento de violência, de conflito familiar, mas compreenda que o conflito familiar, ele não é uma questão individual, mas é uma questão que envolve cultura, envolve questões políticas, sociais, econômicas, é uma problemática multifatorial. É um emaranhado Exatamente. de aspectos. Você trouxe um livro aqui. Exato. Eu queria que você mostrasse. Claro, por favor, Para quem está acompanhando pelo YouTube, né, também o nosso site, está aqui o livro Recompondo Medéia, né? Gláucia Martins Batalha, Discursos e Práticas Jurídicas sobre Alienação Parental. Belíssima essa capa, né? Esse conteúdo, com certeza, deve ser melhor ainda. Está aqui. Enfim, fale um pouquinho sobre esse livro, que já está dentro desse escopo, né? Exatamente, está dentro dessa proposta da teoria crítica da alienação parental. Esse livro, ele advém da minha pesquisa realizada no programa de pós-graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal do Maranhão, PPG-SOC, em que eu estou ali analisando a alienação parental. E em decorrência disso, em decorrência da temática, que é uma temática que está muito em voga, está na arena pública de discussão, achei importante divulgar, e está publicada na Lumen Juris, tá? Que é uma editora muito conhecida no meio jurídico, justamente para lançar olhares para alienação parental, nessa perspectiva crítica. Então, a Medéia, ela é tida como a primeira alienadora, então, só que aí eu vou recompor essa mulher e vou mostrar aqui, exatamente, da mitologia grega, e eu vou recompor essa mulher, porque se você jogar, quem está nos ouvindo, jogar no Google, vai aparecer a Medéia matando os filhos. Sim. Foi a história que ficou cristalizada ou afamada no mundo ocidental, mas eu remonto esse mito para mostrar que não existia só uma versão do mito, existiram várias versões. Aqui ela, na verdade, não mata os filhos. Muitas versões em que ela não mata o filho, na verdade, matam os filhos. O Creonte mata, até o próprio Jason, mas aqui ficou afamada é que ela matou. E é essa a base da alienação parental. O outro nome da alienação parental é a síndrome de Medéia. Então, a gente tem um alienador aí, e é uma mulher. Então, eu venho mostrar que, na verdade, a Medéia, ela não necessariamente é a mulher vingativa. Existem outras histórias no meio dessa história e a gente precisa contar. Precisa trazer à baila, né? Bom, acabei de receber aqui pesquisadora, né, também da Universidade Federal
do Maranhão, do Grupo de Pesquisa em Gênero, Memória e Identidade da Universidade Federal do Maranhão, coordenadora acadêmica do curso de Direito do Centro Universitário SEST, e a Gláucia Batalha, doutora em Ciências Sociais, falou sobre alienação parental. Lembrando que neste dia 15, portanto, ela vai estar a partir de 6h30 da tarde no Solar Cultural da Terra Maria Firmina dos Reis, falando sobre esse tema em roda de conversa. Gláucia, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente na Rádio Universidade, aqui no Rádio Opinião, e, enfim, boa sorte no evento e que continue essas pesquisas e trazendo, claro, muita informação sobre isso, né, sobre esse assunto. Muito obrigada, Adalberto. Fico à disposição para quem tiver interesse acerca da temática, também para vir aqui falar de outros assuntos, direito das mulheres, direito das crianças, direito educacional. Estou à disposição, uma alegria estar contribuindo, de alguma forma, com uma percepção da alienação parental sobre um outro viés, e agradeço imensamente o convite. Certo? Maravilha, maravilha. Estamos também com o seu contato aqui para todos esses assuntos, entre outros, que a gente possa também abordar. E você que acompanha a gente fica por aqui com o Jornal Rádio Universidade. A gente volta amanhã com mais informações. Janaíne Serra assume agora a sessão das 8. Antes tem Rádio Ciência. A gente volta com mais informações, portanto, às 7h10, amanhã aqui no Jornal Rádio Universidade. Um bom dia a todos e até amanhã. ZYC626, Rádio Universidade FM, 106,9 MHz. Cidade Universitária Dom Delgado, uma emissora da Universidade Federal do Maranhão e Fundação Souza Andrade. Acompanhe-nos em www.universidadefm.ufma.br e no aplicativo da 106 disponível